Boa noite. Hoje, 2 de fevereiro de 2026, começamos mais um Darshan, uma perguntas e respostas com o nosso mestre Saulo. Nós temos um grupo e as perguntas elas são enviadas através desse grupo e, e eles são enviados através desse grupo. Ai, já nem sei, mas peraí, Saulo, você me atrapalhou todinho. Vamos lá, hoje, 2 de fevereiro de 2026, vamos iniciar as perguntas e respostas. Essas perguntas e respostas irão se somar às mais de 4.000 horas de conteúdo já disponibilizados gratuitamente no nosso canal do YouTube, The Golden Walk, e também pelos vários encontros que a gente vai fazendo aí ao longo dos tempos com muitas pessoas, assim como esse vídeo que foi colocado, os encontros presenciais, os retiros e etc, e etc, e etc. Então, não necessariamente as perguntas serão respondidas, elas sempre são respondidas, mas nem sempre elas são aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, normalmente são as coisas que precisam ser ditas, verdades que são colocadas sem nenhuma pretensão de julgamento ou qualquer coisa nesse sentido. Até mesmo porque todo sábio sabe que não sabe absolutamente nada, né? Bom e feliz daquele que sabe que não sabe. Isso é maravilhoso. Quanto menos você sabe, mais espaço para o não saber existe dentro de você. Quanto mais você não sabe, mais a luz se faz presente, mais o divino age, menos tem interferência dessa coisa chata que é a gente mesmo, né? Tentando ficar entre o que né, aquela pecinha que está ali entre o banco e o volante, né, que é o motorista. Então esse motorista precisa sumir um pouquinho, baixar a bola um pouquinho, ouvir um pouquinho para que a gente possa desenvolver. Importante também saber que, e a gente sempre frisa isso, não sou terapeuta, não sou mágico, não sou cartomante, não sou absolutamente nada nesse sentido. Eu sou um cara normal, comum, que estou na roça plantando minha mandioca, minha banana, meu feijão, observo a natureza e digo coisas que têm a ver com o nosso desenvolvimento natural, porque nós somos a própria natureza. Então, como eu não sou nada dessas coisas, eu não sigo protocolo algum de nenhuma dessas coisas, porque eu não preciso seguir e nunca falei que era ou que tinha pretensão de seguir alguma coisa. A questão é que, normalmente, as coisas que eu falo, que não estão claras para as pessoas naquele momento, se tornam claras em algum episódio ali daquela vida. Então a gente traz uma questão, aí a pessoa fica com aquela coisa na cabeça, aquilo não tem um desenvolvimento, de repente dá um cliquezinho ali, algo se resolve, ou aquilo que precisava ser visto é visto, né? Então a única coisa que a gente faz é talvez tornar claro aquilo que já é óbvio para todos nós, mas a gente não quer ver, né? E, obviamente, alguém que está de fora de qualquer situação consegue ver de uma forma muito mais tranquila o que que a gente está passando do que está no meio do turbilhão, né? Não é religião, não é dogmático, não é centralizador de alguma forma. Existem várias pessoas de inúmeras religiões, seitas, doutrinas, não religiões, ateus, enfim, já estive com vários mestres, padres, frades, freis, pastores, lamas, enfim, de vários lugares, no qual a gente conversa sobre aquilo que é importante para o ser humano, que é o encontro real com a sua felicidade. Então, independentemente de qual seja a sua crença, independentemente de qual seja tudo o que você acredita que possa ser um empecilho de estar aqui comigo, esquece, porque o empecilho é você mesmo, não sou eu. Você pode ir e vir, vem, vai, faz o que você quiser, que da parte de cá tá tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso, e para varre agora é com você. Não é mais comigo. Senão eu vou ficar falando aqui, daqui a pouco eu começo a responder perguntas sem nem saber que perguntas que vieram. Só lembrando que no dia 17 de abril ao dia 1º de maio, nós vamos ter o Gurukula na Flor. Então, Tem serão meu 15 jabá, né? Eu dias. levantei aqui pro pessoal. Não, procura, pessoal, volta. É, Então,
Venham para Será uma cá, imersão com o nosso maravilhoso. mestre. Vai ser Maravilhoso. maravilhoso. Vocês vão plantar feijão, colher mandioca, pular no rio, fazer oração, meditação e a gente viver uma vida simples, feliz e se encontrar no meio disso tudo. Sair do turbilhão da vida das pessoas, do trabalho, o dinheiro, a cidade, aquela coisa toda, e vem para o meio do mato com a gente ser feliz. É isso que é legal. Crianças são bem-vindas, adultos também, pessoas que se consideram crianças também, adultos que são todos muito bem-vindos. Obrigado, Pravai. Primeira pergunta, temos três. Qual forma imediata de cura emocional, rejeição, maus tratos, abandono? Essa tá boa para o profissional da saúde mental responder, né? Uma forma imediata de cura emocional, rejeição, maus tratos e abandonos. Essa sim é, pum, batata, né? Isso é o quê? Isso é Rivotril, que mais? Tem remédio para tudo nessa vida que vai realmente causar uma dormência em todos os seus sentidos, e aí você vai se curar de uma forma imediata, né? Ou seja, eu não quero olhar para isso, eu pego minhas duas mãos, coloco dos meus olhos e pronto. Eu não quero sentir isso, eu vou me entorpecer do que quer que seja, né? Para que eu não sinta, eu não haja, eu não me manifeste, né? Então, se eu não penso, se eu não sinto, se eu não ajo, o que que acontece? Nada. Nada vai acontecer, nada vai mudar na sua vida se você não quiser encarar de frente, né? Agora, como encarar de frente, né? Qual a forma imediata de cura emocional? É importante você saber que você não é isso que você acredita que você é. Ponto. Temos pontos aqui. Temos, beleza. Todas as religiões, todas as doutrinas, todas as seitas, todo o que você quiser, sabe que você não é isso. Porque você vai para uma vida eterna, porque você vai para uma nova vida, porque você vai voltar para o útero do lado divino, ou qualquer coisa que seja. Ou seja, se há algo depois dessa sua experiência, seja o que for, mesmo que seja ficar esperando na sala de estar alguma coisa acontecer, você sabe que você não é o corpo. Esse é o primeiro passo que você tem que dar em direção a si mesmo. Então, se você não é o corpo, você é quem anima este corpo. Seja para ir para a vida eterna, seja para ir para a salvação, seja para ir para onde você quiser ir, seja para ir para outro planeta. Opa! Você não é esse corpo. Mas, Saulo, nós seremos arrebatados. O meu pastor falou. Então, quem vai ser arrebatado, querido, não é seu corpo. Seu corpo precisa ser purificado para ele ser arrebatado. Você não vai ser arrebatado do jeito que você está. Então, algo precisa acontecer para se manifestar nesse corpo. Ponto. Mesmo que seja para você ser levado para outro lugar, para outro planeta, para uma colônia espiritual, para onde você quiser. Óleo não se mistura com água. Você não vai para planos espirituais se você tá cheio de óleo. Ou você é água, ou você é óleo. Ou você é quente, ou você é frio. Ou você é joio, ou você é trigo. Não existe meio caminho, meio termo, meia coisa. Não existe. Se tu buscas salvação, é salvação que você está querendo. Então você não tem que ficar de cupincha, de milindre, de tentar convencer o divino a achar que você merece algo porque você é bonito, porque você é legal, porque você tem dinheiro, ou porque você. Não, não. Não é porque você é rico, é magro, é gordo, é preto, é branco, é índio. Não é por causa disso. Ou seja, estamos falando aqui da entidade corpo, que não é você. Você é a bateria desse telefone. Você é quem anima esse telefone. Você é quem dá a possibilidade do Wi-Fi estar ligado. Você é quem dá a possibilidade do seu 4G, do seu 5G estar funcionando. Você permite com que isso aconteça. Então, se você não é o corpo, você rege o corpo,
nós sabemos que o corpo é uma entidade que faz parte da sua manifestação no planeta, mas que não é você. Como assim? Como assim? Como assim? Né? Então vamos lá. Qual forma imediata de cura emocional? Você tem diversos corpos que se entrelaçam e fazem uma movimentação que se manifesta neste corpo físico. Você tem diversos corpos. A pergunta é: qual forma imediata de cura emocional? Então vamos trazer o corpo emocional, ok? Quando o corpo emocional interfere no teu campo físico, presta atenção. Vai trazer depressão, vai trazer angústia, vai trazer ansiedade, vão trazer questões que estão ligadas ao emocional. Você está descendo muita sua vibração a ponto de que esses dois corpos se converjam. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque nós só acreditamos que manifestamos as coisas para o mal. Falei que não ia dar certo, falei que não ia conseguir, falei que não sei o quê, eu avisei fulano de tal coisa, mas a gente não faz isso para as coisas boas. A gente não faz isso para as coisas boas, a gente normalmente faz isso para as coisas ruins. Então, quanto mais eu entrar no espírito da reclamação, quanto mais eu estiver observando as coisas pelo lado negativo, nesse sentido, observando sempre a metade vazia do copo, não compreendendo que as leis de causa e efeito, karma, o que quer que seja, da forma que você quiser chamar, funcionam para que nós aprendamos algo, nós estaremos reféns do fracasso. Estaremos reféns das experiências que irão nos levar para experienciar questões negativas, como, vou colocar aqui que vem na pergunta, rejeição, maus tratos e abandono, por exemplo. Rejeição, rejeição. O outro não me aceita do jeito que eu sou. Isso é rejeição. Mas, na realidade, você se aceita do jeito que você é. Você cumpre com o seu papel de viver a sua verdade. Então, se você está cumprindo com o seu papel de viver a verdade e o outro te rejeita, é um favor que ele te faz. Porque se você não pode ser você mesmo, se você não pode usufruir de toda a beleza e de toda a graça que tem na sua vida, se você não pode falar o que você pensa, se você não pode fazer o que você quer, você está no lugar errado. Sinto muito. Seja onde for, seja relacionamento, seja trabalho, seja família, de uma forma geral, amigos, vizinhos, você está no lugar errado. Isso é fato. Senão você não estaria sentindo no seu campo emocional a rejeição, né? Nossa, mas ninguém gosta de mim, ninguém me escuta, mas você se escuta, você se ama, você tem se trabalhado, você de uma maneira efetiva tem se trabalhado. Você tem ido para cima de você e realmente visto essas coisas que estão acontecendo na sua vida? Ok? Então, rejeição. Maus tratos. Eu fico na dúvida quando eu leio maus tratos, se é uma pessoa que está perguntando ou se está falando de um bichinho. Porque maus tratos, o bichinho, ele recebe maus tratos, porque o bichinho, ele tem algo que se chama. Eu vou falar dos pets, tá? De uma forma assim geral, para ficar bonitinho também. O bichinho, ele tem uma coisa que se chama amor incondicional. E ele deve a você porque você o alimenta e o protege e assegura a sobrevivência dele. Então, o bichinho, por amor,
ele reconhece que o que você está fazendo com ele é o que deveria estar sendo feito. Ele aceita. Ele não gosta, ele chora, ele tem medo, ele pode criar o trauma, mas ele aceita por amor, ok? Então, quando a gente fala maus tratos e a gente trazendo isso para o ser humano, e se recordem de que eu não preciso ter papa na língua com absolutamente nada, porque eu não devo CRP, CRM, absolutamente nada de ninguém. O ser humano, quando fala que está sofrendo maus tratos, ele quer se colocar no lugar desse bichinho. Por quê? Porque ele está assegurado, protegido, nutrido e ele está sendo cuidado e ele acredita que isso realmente é o que ele merecia. Ele me bateu porque estava cansado. Ela me bateu porque ela é ciumenta. Ela tem que cuidar do que é dela. Ele me bateu porque bebeu. Ah, ele me xingou porque ele não recebeu aquela promoção no trabalho. Ah, bateu nos filhos porque foi demitido. Então, assim, existiria alguma desculpa plausível para você colocar na sua lista de que você deveria receber maus tratos? Existe algo que realmente, assim, dentro da qualidade de uma pessoa que se ama, independentemente do grau, do nível, qualquer coisa que seja, mas que se ama, fazer esse tipo de comparativo do tipo assim, não foi só dessa vez. Não, não, é porque ele bebeu. Não, é porque ela realmente tem ciúmes de mim, porque eu sou uma pessoa muito sociável. Existe para você alguma desculpa plausível, uma desculpa real, de que realmente seria algo aceitável alguém invadir o seu campo, a sua presença, a sua experiência e fazer isso com você? Existe algo nesse sentido? Se existir, minha querida, meu querido, você precisa sair disso o quanto antes e pedir ajuda o quanto antes. E outra, se em algum momento isto acontece ou acontecer na sua vida, não é num Darsha, é na delegacia de polícia que você tem que estar fazendo essa pergunta e tendo que pedir algum tipo de investigação ou qualquer coisa que seja, né? Não que não deva fazer aqui, eu estou respondendo porque foi feito aqui, mas se isso acontece na sua existência, na sua experiência, ou na existência e na experiência de quem você conhece, você, por favor, instrua essa pessoa a tomar providências o quanto antes. O quanto antes, né? A gente não tem que ficar calado ou se silenciar com nenhum tipo de violência. Nenhum tipo de violência é justificável. Não é justificável, né? Então a gente precisa compreender que a gente tem a cura emocional de forma imediata quando a gente realmente age. Quando a gente faz por onde? Quando a gente se levanta, quando a gente toma força, seja nos seus amigos, seja em si mesmo, seja na família, enfim. Em algum lugar você vai precisar se apoiar para fazer esse movimento e sair disso. Ninguém pode fazer isso por você. Não, mas ninguém pode. Não, ninguém pode. Você vai estar apanhando do seu namorado no estacionamento do shopping. O segurança vai chegar e vai separar. Sabe o que que você vai fazer? Você vai mandar o segurança parar de bater no seu namorado. E ainda vai processar o segurança do shopping por ele ter separado a briga. Então, o nosso grau, o nível de desconexão e de falta de amor próprio é tanto que a gente não consegue perceber a brutalidade, a animalidade e primitivismo dessa consciência que ainda quer reinar na nossa existência. É por isso que teu campo emocional tá ferrado. Porque a gente está falando de coisas básicas e primitivas. A gente está falando aqui de coisas básicas e primitivas. Então, precisamos estar completamente atentos e atentas para que nós consigamos de uma vez por todas perceber isso acontecendo na nossa vida.
porque isso não pode ser considerado coisa normal. Não é? Bola de meia, bola de gude, o solitário não quer solidão. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão, não é isso? Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão, mas me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir: amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insistente em viver e não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Isso é música mineira. Eu sou mineiro, por isso que eu sei. Você não pode aceitar essas coisas como sendo algo normal. Como falei, cura emocional, beleza, explicado. Rejeição, explicado. Explicadíssimo. Não estenda a sua presença num lugar onde ninguém te quer. Não fique nem um segundo mais. Não perca seu tempo. Isso aqui só são 30 minutos. Eu quero ver vocês aguentarem 15 dias. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Maus tratos. Já trouxe aqui também. Pelo amor de Deus, no ano em que nós estamos, na consciência que nós estamos, com as informações que nós temos, por favor. Ah, Saulo, mas é difícil. Não, não é difícil, não. Não é difícil. Se você quer de verdade, não é difícil. Só é difícil para quem não quer resolver. Quem não quer resolver é difícil. Aí eu concordo com você que não tem como, não tem jeito, é difícil. Faz parte do processo de cura emocional. Abandono. Vamos falar sobre abandono. Abandono é quando você não serve mais e é descartado. Gente, se você não quer enxergar isso como um presente da vida, eu realmente não sei o que que o universo poderia fazer de melhor para você, para te preparar para um ápice da sua existência de felicidade, que é estar livre, leve e solta como um passarinho para viver o melhor da sua vida, que é estar consigo mesmo e encontrar a felicidade dentro de você, para que daí sim, em algum momento, essa felicidade possa ser compartilhada. Mas alguém que está ferido emocionalmente, a ponto de estarmos falando sobre cura emocional, rejeição, maus tratos e abandono, um outro relacionamento que você vai buscar, o que que você vai encontrar? Me diz. Você vai buscar ferida emocional, rejeição, maus tratos e abandono. Você só vai mudar o CEP. Vai mudar o nome, vai mudar sei lá o quê, papá, papá. Era Joana, virou Maria. Era Pedro, virou João. Um era droga, o outro era bebida, o outro era o trabalho, o outro era não sei o quê. Só vai mudar o nome, só vai mudar a causa. O final vai ser o mesmo. Você na sarjeta, chorando porque foi abandonado. Por quê? Porque você não quis cumprir mais com aquilo. Ponto. Abandono, neste caso, de todas essas questões que estamos levantando aqui, abandono é um favor que você recebe, é uma bênção que você recebe, é um presente que você recebe. Seja abandonável sempre. Não queira alguém que quer que você seja submisso ou submissa em todas as instâncias. Queira estar com alguém, seja no trabalho, seja relacionamento, na vida, amigos, parentes, esteja com pessoas que querem te elevar, emancipar, esteja com pessoas que querem e desejam o seu melhor. Ah, mas agora você não faz mais parte do grupo. Oh, graças a Deus! Graças a Deus, eu não faço mais parte do grupo e ó, vou viver minha vida com a minha melhor companhia, que sou eu mesmo. Com a minha melhor companhia. No meu melhor momento, fazendo as minhas vontades, do jeito que eu quero.
é o melhor que eu posso fazer para mim mesmo. O melhor que nós podemos fazer para nós mesmos é sermos felizes. E somente isso basta. Segunda pergunta. Entendo que pensar no corpo e na consciência como elementos que se integram no processo de espiritualidade, evolução, é uma oportunidade de expansão da nossa concepção de onde esse desenvolvimento consciencial acontece, que começa sim num campo mais abstrato e etéreo, mas que vai tomando forma em pensamentos e ações, que repercutem no corpo físico ou se expressam por seu intermédio. Mas não vejo o corpo apenas como receptáculo ou canal do espírito, numa linha sempre de cima para baixo. Há hipóteses de que ele também possa ter um papel de vetor quântico da expansão e que seu lugar esteja subestimado na transcendência humana. Qual a sua perspectiva sobre isso? Eu acho incrível, né? A pessoa escreve um livro, aí manda um livro, bota todas as percepções e as coisas todas e pronto, agora disserte sobre isso, sabe? É incrível, né? As pessoas acham que a gente tem o poder da síntese profunda. Sim, mas temos, sim. Vamos pegar essa pergunta aqui, vamos decupar esse trem para que a gente veja o negócio aqui direito. Agora, nós temos que transformar esses versículos bíblicos em questões, né? Porque fica difícil, porque é tanta história, tanta coisa, e de repente assim, qual é a pergunta? Não tem. O que que eu estou querendo fazer aqui? Mostrar a minha percepção, mostrar a minha visão, e quero saber se você concorda com isso. Ah, mas eu sou bonito demais, gente! Oh, meu Deus. Outro dia aconteceu isso aqui, eu preciso contar para vocês. Outro dia aconteceu. Um caju e o outro caju. Os dois pareciam iguais, mas não eram. Um era um pouquinho maior, um era um pouquinho menor. Qual que eu peguei? O que que isso importa? Eu só quero saber se você está prestando atenção em mim. Essa é a questão. Você entendeu agora? Esta é a questão. A questão aqui é uma dissertação, ok? Olha só. Entendo que pensar no corpo e na consciência como elementos que se integram no processo da espiritualidade, evolução, é uma oportunidade de expansão de nossa concepção, onde esse desenvolvimento consciencial acontece. Então, o que está falando aqui? Está falando que os elementos que integram o corpo na consciência, a consciência no corpo, são elementos que são essa concepção, né? Desse desenvolvimento consciencial. Beleza. Então, a gente tem aqui a consciência que a gente pode tratar de várias formas. Eu posso tratar da forma que eu gosto de tratar, ou eu posso tratar da forma que as pessoas querem ouvir. Vocês querem que eu trate de qual forma? Tanto faz, tanto faz, não é? Então vamos lá. Consciência é tudo. Pronto, acabou a história. Se consciência é tudo, acabou a pergunta. Porque a consciência ela é o que acopla, ela é o que recebe, ela é o que doa, ela é o que faz, ela é o que integra, ela é o que desintegra, ela é tudo. Então, se a gente for tratar consciência como Brahman aqui, a gente tá tratando de algo que reúne tudo e não tem divisões. Mas eu vou tratar da forma simplória da pergunta para que a gente tenha um desenvolvimento o qual temos uma consciência que talvez nesse sentido seja um complexo de mente-ego, sendo colocado aqui como algo que anima o corpo e o corpo como templo. Mas Saulo, ela não falou o corpo como um templo. Em algum momento isso vai aparecer aqui, vocês vão ver. Consciência, processo de espiritualidade, evolução, uma oportunidade de expansão da nossa concepção de onde esse desenvolvimento consciencial acontece. Sim. Sabe o que que ela quis dizer aqui?
que tudo se desenvolve e acontece através da experienciação do campo como um todo. Isso é o que está escrito. Tudo que eu vivo, tudo que eu sinto, tudo que eu cheiro, tudo que eu como, tudo que eu transo, tudo que eu faço, tudo que eu faço, aproveita e está disponível no campo da consciência e aquilo está me desenvolvendo. Ponto. Então, isso é o que ela entende. Perfeito. Que começa, sim, num campo mais abstrato e etéreo. Você vê que a primeira questão está ligada na segunda, estão vendo? Que a gente falou sobre o desenvolvimento das doenças, sobre o desenvolvimento das coisas, sobre trazer do campo etérico para o campo físico, que eu falei lá em cima, né, ali na outra questão. Nossa, esse negócio está chegando no seu campo emocional e caiu no corpo físico como depressão, ansiedade, lembram-se disso? Beleza, que bom que você se lembra, que bom que tá gravado, que aí depois vocês voltam lá e vê que eu falei isso, tá? Então, que começa assim, num campo mais abstrato e etéreo, mas que vai tomando forma em pensamentos. Opa, tá descendo, forma em pensamentos e ações que repercutem no corpo físico ou se expressam pelo seu intermédio. Então, o que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo que a consciência está pegando o corpo e está usando o corpo para ficar melhor ou pior, para o nosso processo evolutivo ou para o nosso processo involutivo. Depois ela diz que, ou ele diz que, esse processo faz com que coisas que ainda não aconteceram comecem a acontecer em nós. Câncer, ai, saúde, por exemplo, a gente tem várias coisas que podem acontecer, né? Que vão acontecendo. Tem um câncer, tem não sei o quê, tem pererê, tem parará, a depressão, pronto. Então, estão acontecendo. Pronto. Então, se repercute no corpo físico, ou seja, acontece no corpo físico, se manifesta no corpo físico, age no corpo físico, blá, blá, no corpo físico, ou se expressam por seu intermédio. Sabe o quê? Sabe o probleminha que você não resolveu com sua filha? Vai bater na trave do outro, através dela. Você não resolveu o teu campo vai rodar. Você não resolveu aqui. Você queria que ela fosse a melhor filha do mundo, pronto, ferrou com a tua filha. Ela, nossa, ela não conseguiu ser a melhor filha do mundo, ela te decepcionou. Você vai ver o que que ela vai fazer com a filha dela depois. Vai ser terrível. Então, essa experiência vai passando. Então, a gente já está falando de algo que as pessoas de hoje em dia amam, principalmente quem ama fenômenos. Aí a gente já vai através do que é o quântico, a espiritualidade quântica, a física quântica, a mecânica quântica, a química quântica, as terapias quânticas e tudo que é quântico. Como se Jesus já não falasse sobre isso lá atrás, como se Buda não tivesse ensinado isso lá atrás. São percepções de coachings e sei lá quem e mentores espirituais que descobriram agora a cura quântica, os processos quânticos, a vida quântica. Se vocês não sabem, se vocês estão achando que isso é coisa nova, eu vou trazer para vocês assim documentação. Tem documentos assinados, documentos de estado assinados, e você pode ir atrás disso a hora que você quiser, com assinatura de papa, de rei, atestando, sim, eu vi uma bilocação acontecer no mosteiro tal. Sim, eu vi um padre, um frei levitando. Sim, eu vi um lama voando. Sim, eu vejo monges fazendo tal coisa. Sim, isso não é história da carochinha, não. Bilocação, levitação, curas do corpo, enfim, nada novo. Ninguém descobriu nada novo. É importante vocês saberem antes da gente começar a responder a questão. É importante você saber
que inclusive vários santos, ó, 800 anos da morte de São Francisco de Assis já levitava quando entrava em estado de graça, tá? Isso está documentado com assinatura de testemunhas. Ó, o sol dançou na aparição de Fátima. 5.000 pessoas viram. Não é nada novo, não. Você está estendendo a mão e falando que está fazendo cura quântica. Isso não é nada novo, não. Não é nada novo, não. A gente tem que entender de onde vêm essas coisas para que nós saibamos que aquilo que nós estamos chamando de campos extrafísicos se condicionem no que nós somos no físico. Só que nós só estamos somatizando aquilo que é ruim para nós. Ou basicamente quem entende disso. Ponto. Considere a vida um aprendizado. Porque quanto menos se sabe, mais você galga degraus. Quanto mais alto você está, maior é a sua queda. Quanto mais alto você acredita que está, mais baixinho você está na escala aí da subida. Quanto maior você é, mais você veio para servir. É o contrário, consciência máxima é a consciência do serviço. Aqui é Buda. Buda tá lavando o chão. Bodhisattva tá servindo café. Cristo tá fazendo vinho no casamento dos outros. É assim que é o trem. É assim que funciona. Mas deve ter sido um vinho, né? Nossa senhora, que rolha que foi aquela, hein? Ah. Vamos lá, que começa assim. Num campo mais abstrato e etéreo que vai tomando uma forma, pensamento e ações que repercutem no corpo físico ou se expressam por seu intermédio. Então eu vou ler o início da questão até aqui para que a gente tenha a decodificação da pergunta, porque senão fica parecendo que é uma pergunta muito complicada, mas ela não é, tá? Entendo que pensar no corpo e na consciência como elementos que se integram no processo da espiritualidade e evolução é uma oportunidade de expansão da nossa concepção de onde esse desenvolvimento consciencial acontece. Ponto. Já falamos sobre isso. Que começa, sim, num campo mais abstrato e etéreo, mas que vai tomando forma em pensamentos e ações que repercutem no corpo físico ou se expressam por seu intermédio. Ponto. Todo mundo entendeu? Beleza. Vamos trazer da forma mais simples para que todo mundo consiga compreender, não somente ao vivo, mas também gravado em qualquer tempo, lá no nosso canal no YouTube. Mas, aí vem o mas, né? Mas, estava tudo perfeito. Mas, não vejo o corpo apenas como receptáculo do canal do espírito, numa linha sempre de cima para baixo. Há hipóteses de que ele também possa ter um papel de vetor quântico da expansão e que seu lugar esteja subestimado na transcendência humana. Qual a sua perspectiva sobre isso? Então, eu queria te dizer que eu escrevi um livro sobre isso. Isso é maravilhoso, porque nesse livro eu não somente te explico sobre isso, mas como eu te ensino como alcançar isso. Inclusive, eu nomeei esses pontos e sincronizei todos esses pontos com todas as tradições sagradas que eu considero as principais que a gente está falando tanto da religião com a contraparte mística do islamismo, o sufismo, o judaísmo com a Kabbalah, o hinduísmo com as tradições místicas hindus. Pererê, pororó, pererô, pororô, pororô. A gente só não colhe caju, né? Mas a gente vai escrevendo um pouco aqui também, vai trazendo as coisinhas do jeito que tem que trazer, né? E vai fazendo, faz um cafezinho no fogão na lenha e vai escrevendo um livrinho. Então, o que que eu quero te contar disso daqui? Essa pessoa está dizendo assim: sabe isso tudo que eu estou falando? Eu acho que esse corpo não é esse copo.
ele não é só esse copo que fica recebendo água dentro dele, não. Eu acho que ele tem algo a mais. Eu acho que ele também pode buscar essa água se ele quiser. Eu acho que ele, em algum momento, ele tem uma outra utilidade. Tá um pouquinho longe de mim, eu não vou buscar, mas lembra que eu falo do martelo? Pega a ferramenta martelo, você martela a vida inteira, até o dia que você descobre que a mesma ferramenta que martela é a ferramenta que também tira o prego. Tadã! Uau! Seu corpo está lá martelando o tempo todo até o momento que você descobre que o seu corpo também, ó. Tcharam! O que eu acho interessante é assim, a percepção ela é uma percepção correta. Inclusive o vídeo que eu coloquei no início falava sobre isso, a integração céu-terra, terra-céu. Esse movimento, né? Que não foi compreendido com a cruz. E talvez não tenha sido compreendido como nascer de novo. Talvez não tenha sido compreendido como batismo. Talvez não tenha sido compreendido como inúmeras outras tradições. Os darshans, qualquer coisa que seja, não foi compreendido. Então, é uma descoberta que é genuína. É bonito você descobrir isso. É real. E eu não sei se você quer fazer uma nova descoberta, mas se você lê a oração do Pai Nosso, você vai ter um orgasmo. Porque é o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, mas seja feita a tua vontade. Você está numa conexão céu-terra bonita aqui. Mas o pão nosso de. Aí você vai para baixo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Meu sustento, minha proteção, minha segurança, o meu sacrifício, a minha vida, o meu corpo, a minha família. É tudo, né? Perdoar as nossas ofensas, ou seja, ainda nesse invólucro do corpo, nessa mente desse tamanho, nesse entendimentozinho desse tamanho. Eu não sei se você sabe, eu já falei sobre isso, mas para que eu explique isso para vocês, é como se eu colocasse uma caixa d'água de 10 mil litros para cair um conta-gota, porque se cair duas gotas aqui, minha cabeça explode. É um conta-gota. Se cair uma gota e meia, eu queimo. Meu fusível queima aqui. De tanta coisa que tem. Mas você tem que compreender que as coisas que nós já temos disponíveis, se nós olharmos com outros olhos, percebermos com a percepção de quem está presente, você já vai ter compreendido muito mais coisa em muito menos tempo, inclusive. Então, sim, a sua percepção é correta. E isso é muito bonito. Que bom que você entende que o que sobe desce e que o que desce tem que subir. A gente pode nomear ressurreição, ascensão. Tem nomes para isso, inclusive. O que a gente não pode colocar é o julgamento de que isso está sendo subestimado na transcendência humana. Porque justamente a transcendência humana é a transcendência para a consciência cósmica. E a consciência cósmica está além do que você chama de iluminação espiritual. Está além. Por quê? Em 2019, eu tomei um tapa da testa de um mestre letão, não leitão, letão da Letônia, o qual eu virei para ele em 2019, eu, menino, menino, não tem como eu ser menino em 2019, mas em 2019, menino, tomei um tapa na minha testa porque eu falei assim com ele, eu falei assim, mestre, a iluminação espiritual é só o início, não é? Ele, que petulante, pau na minha testa. Aí ele me pegou e falou assim, é sim, é só o início. Isso que as pessoas estão querendo, buscando, não existe. Mas as pessoas continuam querendo e buscando.
porque elas acreditam que vão sair do sofrimento, não o sofrimento no sentido dos Vedas, de 6.000 anos atrás. Será que descobrimos o sofrimento, a raiz do sofrimento agora? Depois do meu PhD e Dr. honoris causa em psicoterapia emocional? Isso já está escrito há mais de 6.000 anos. Como você sai do sofrimento? Escrito, explicado, esculpido em Carrara. Não é esse sofrimento que eu estou dizendo. Eu estou falando do sofrimento piegas, o sofrimento de hoje do ser humano, da sofrência, sofrimento entre aspas. O sofrimento entre aspas, o ser humano quer parar de sofrimento. Esse sofrimentinho da vidinha ordinária, das coisinhas que acontecem aqui e ali. É por isso que não vai chegar a lugar nenhum. Que está querendo resolver o próprio umbigo. Então, quando a gente entende o papel de vetor quântico da expansão e que o seu lugar esteja subestimado na transcendência humana, aí eu já não concordo com você. E como você me pediu para trazer a minha perspectiva, você está aberto a ver que eu concordo ou não concordo. Mas eu preciso te explicar por quê. Porque todas as escrituras sagradas ensinam justamente isso. Todas. Ah, mas na Bíblia não tem. Oh, filha, se não tem. Oh, se não tem. Ah, mas na Torá não tem. Tem. Tá tudo lá. O que que esses livros te ensinam? Todos os livros sagrados te ensinam. A sair daqui. Você não entendeu isso, não? Você não entendeu até agora que todos os livros sagrados que você tem estão ensinando você como sair daqui? Então, como você me pediu a minha perspectiva, não está subestimado. Você não quer que Ganesha quebre suas correntes para você fazer uma pulseira nova. Você não quer. Você não está usando japamala porque é confortável para você. Você não está entoando mantra em outras línguas porque. Tá, tem uns que são legais e a gente gosta, mas você não está fazendo isso por causa disso. Você não está estudando, você não está me ouvindo falar aqui segunda-feira, 8 horas da noite, porque você tirou o dia de hoje para você ouvir algo que você nunca tinha ouvido antes. Não faz sentido, a sua alma anseia por mais. É o seu despertar, é o seu momento. É a sua colocação. Então, se a sua alma anseia por mais, é impossível eu concordar que está sendo subestimado na transcendência humana a utilização do corpo para o extrafísico. Como se houvesse uma limitação terra-céu. Lá atrás, e a gente pode chamar isso, inclusive, tem nome. Tantra é sobre isso. Se você acha que Tantra é sobre outra coisa, não é não. Tantra é sobre isso. Isso é Tantra. Há uma deturpação, porque tudo nosso é deturpado na vida. O povo vai enfiando um monte de coisa aí no meio, literalmente, no caso do Tantra. Mas Tantra é sobre isso. E eu estive com um mestre que é considerado por uma religião inteira milenar, com um mestre que é considerado o Lama que trouxe o Tantra para o planeta Terra. E o Lama virou para mim e falou assim: se eu pudesse definir tudo isso que eu estou dizendo em uma única palavra, eu falaria para você que Tantra é continuidade. Eu estive com o Lama, eu fui convidado do Lama para a inauguração de um templo, o qual esse Lama falou comigo. Então, eu não concordo, essa é a minha perspectiva, eu não preciso concordar ou discordar, mas você me pediu a minha perspectiva. A minha perspectiva
é de que todas as escrituras falam sobre absolutamente a mesma coisa. Inclusive, todas as 4.000 horas que você vai me ouvir falar, que você vai procurar, você vai ver que eu estou falando exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Como sair daqui? Melhor do que entrou. Mas como sair daqui? E como que você sai daqui se não for através do seu veículo? Qual é o seu veículo? É o corpo. Se você não precisasse do corpo, você não estaria aqui. Então, não tem nada subestimado. Eu acredito que, inclusive, nessa vibe, né, do pessoal querendo experienciar tudo e fazer tudo e viver tudo e essas coisas todas né, e papapá, eu acho que nem é subestimado, eu acho que está superestimado. Porque o que eu vejo hoje na espiritualidade, principalmente New Age, New Advaita, o povinho, aí vai lá no retiro, aí tá todo mundo lá, aí tá lá o mestre, ele tá até com aqueles fones de ouvido tocando lá DJ Tuts, 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 aí tá todo mundo lá. Os vídeos de retiro são maravilhosos, é o pessoal dançando assim. Aí senta, ai me senti tão bem, pá, volta segunda-feira pro seu trabalho. Acabou! Acabou. Ai, eu tô bem, até na hora que o namorado liga e você vai ser abusada de novo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Oh, tá tuts, tuts, tuts. Eu acho que tá superestimado o corpo. Eu falaria até mais sobre isso. De que o ser humano tá tão vazio de si mesmo que ele tá atrás de experiências para tentar preencher isso que ele não consegue entender que tá faltando dentro dele. E o que que tá faltando dentro do ser humano? Você sabe me responder? Sabe responder o que está faltando dentro do ser humano? Nada. Não tem nada faltando no ser humano. Não tem nada faltando na sua vida, não tem nada faltando na sua experiência. Você é pleno de si mesmo, do amor divino, da consciência que você busca. Você já é aquilo que você está procurando. Ahá! Mas qual que é a graça disso? Nenhuma. Nenhuma. Isso não tem graça. O que que tem graça? Isso tem graça. Tem que manter a vibe, tem que manter a vibe, tem que manter a vibe. Você não vai manter. Uma vez me perguntaram, foi até em São Paulo, Saulo, como eu consigo manter a minha energia lá em cima? Como eu. Eu respondi, né, não adianta você querer manter a energia alta se a energia negativa é você. Não tem como. Como é que você vai manter esse negócio? Você quer manter o quê? Você quer manter uma mentira na sua vida? Para mim, o corpo ele nem é subestimado, ele tá superestimado. Super. Tá em alta, tá bem, tá na vibe, tá gostoso, aí tá com as tatuagens, tá com os piercing, tá com as coisas, o pessoal tá dançando. Tá lindo de ver. Só que, não todas, obviamente, mas muitas dessas pessoas que vocês veem fazendo dancinha e falando que tá tudo bem, são as que vêm conversar comigo e falam assim: Nossa, Saulo, ferrou! Aí vai entrar na live daqui a 5 minutos para 100.000 pessoas. Ah, acreditem, né? Acreditem. Quer acreditar, você acredita. Não quer, você continua vivendo sua mentira. Não tem problema. Então eu não acredito que esteja subestimado. Eu acredito que esteja superestimado pelo culto ao corpo, pelo culto à experiência. E não é só isso.
Vocês querem saber qual é uma das maiores perguntas que todas as pessoas fazem quando vão em algum retiro comigo? Tem algum como é que é? Psicotrópico? É isso que chama? Esse é o nome? Psicotrópico? É isso? Tem algum psicotrópico? Toma alguma coisa? Vocês consagram alguma coisa? Eu falo, não. Não, mas não tem nada, não tem. Não. Eu quero ver você liberar DMT do seu cérebro, querido. Eu quero ver você acessar a tua consciência de cara limpa. Eu quero ver você enxergar seus probleminhas sem ter que estar colocando alguma coisa na frente disso. Essa é a maior viagem que você vai ter na sua vida. Ah, mas tem como liberar DMT? Tem, pessoal. Tem como fazer isso conscientemente? Tem, pessoal. Você já fez isso? Já, pessoal. É legal, é a viagem louca da vida, mas pronto, é legal, pronto. E aí, o que que isso resolve? Nada. Se você não tem consciência para isso, nada. Então eu não acredito que está subestimado. Eu acredito que está superestimado. Eu também adorei a energia negativa. É você, Cristiane. Ah, né? Pra quê? Você vai ficar acendendo incenso no quarto, né? Você vai ficar fazendo mandala, você vai acender incenso, você vai rezar, mas pra quê? É pra você mesmo, né? Então, acende pra você. Põe uma foto sua no altar e faz as orações e fala, pelo amor de Deus, perdoa esse cara daqui. Porque ele só fala abobrinha, perdoa, 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 Senhor. Olha só, ele vai naquele trabalho que ele não gosta hoje de novo, Senhor. Olha só, ela tá voltando para aquele marido que ela não suporta mais olhar para a cara dele, Senhor. Olha só, tá indo para aquele emprego que não paga aquilo que ela merece, Senhor. Perdoa, 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 perdoa. Vai sair com aqueles amigos que ela sabe que não vai dar em nada. Perdoa, Senhor. Qual a minha perspectiva sobre isso? Minha perspectiva é essa. Minha perspectiva é: tudo está perfeitamente bem em ordem, em seu devido lugar, em toda a criação. Todos nós estamos na nossa máxima e plena consciência. Se o que você consegue entender e observar hoje é isso, você está no seu melhor momento. Se você não consegue observar, fique tranquila, tranquilo, porque você está no seu melhor momento. Mas, Saulo, vidas se passaram, milhares de anos se passaram e eu só consegui chegar até aqui. Dê graças a Deus que você está aí. Dê graças ao divino, graças a Brahman, Ishvara, quem você quiser nomear, graças a Shiva, a Vishnu, a quem você quiser, graças a nada, a consciência, superintendência da polícia, sei lá, cósmica, enfim, fala o que você quiser, inventa o que você quiser. Agradeça pela oportunidade que você tem de hoje se permitir colocar em xeque as suas percepções que antes você não tinha nem ideia de que existia. Então, hoje você está no seu melhor momento. Aproveita o seu melhor momento. Não vai ter outro melhor momento desse. Não existe outro melhor momento. Porque o melhor momento é sempre agora. Isso, muito bem. O melhor momento é sempre agora. Agora é o melhor momento. Mas não agora desse agora, não. É o agora do tempo presente, aonde você se manifesta e presta atenção. Lembrei da palavra que eu queria lembrar para VAR, que eu estava tentando lembrar com você outro dia. Tem gente, tinha um termo em inglês, porque esse povo que adora falar os termos em inglês, né? Conversar com a Pravar International Woman. Mindfulness. Mindfulness era a palavra que eu queria trazer para você. Mindfulness. Enfim, você só vai entender o que eu estou falando quando você perceber que o martelo serve para pregar e para tirar o prego ao mesmo tempo, assim como você, né? Então é isso, minha perspectiva é essa. Tem uma outra questão, mas acho que eu não vou responder, não, porque tá todo mundo tão calado, as câmeras desligadas, um povo que fica aqui me ouvindo falando, mas tá lá lavando louça ao mesmo tempo. Povo estranho. Terceira pergunta.
Qual seria o maior obstáculo de integrar a consciência no corpo para o despertar do eu? Engraçado, né? O despertar do eu. O despertar dói mesmo. Despertar dói mesmo, né? É assim. Qual seria o maior obstáculo? Ai, gente, tem alguém que vai querer responder essa? Ou eu vou ter que responder? Tem alguém? Ai, meu Deus do céu! Tem alguém? Ai, meu Deus! Brincadeira, gente. Até parece que a gente faz esse tipo de bullying com as pessoas aqui. Claro que não. Vamos lá. Qual seria o maior obstáculo? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Qual seria o maior obstáculo de integrar a consciência no corpo para o despertar do eu? Vou dar a resposta agora. Vamos lá. O maior obstáculo é você. Não existe maior obstáculo do que você. Não existe. Quanto maior este que você pensa que é você é, menor a integração da consciência no seu corpo. Ponto. Quanto maior for, aí eu vou trazer no sentido espiritual. O pessoal ficar bravo comigo, mas eu tenho que trazer a palavra correta. Essa frase não é minha, não, tá, filha? Você está escrevendo como se fosse minha, não é minha, não. Eu sempre falo que não é minha. O povo fala assim: Saulo fica falando frase e fala que é dele. Eu nunca disse que essa frase é minha e eu sempre coloco o autor. Tem gente aqui que eu nem preciso falar que sabe de cor de quem é essa frase. Santo Padre Arnaldo Jansen. Falo isso ó, toda vez. Mas vamos lá, colocou aqui no chat. Vence quem se vence. Tá? Vai passar vergonha mesmo, porque agora eu estou fazendo assim. Vai passar vergonha. Fez errado. Quanto maior, quanto maior isso que nós consideramos que somos, mais ignorante estamos. A ignorância. Mas, Saulo, ignorância, que coisa terrível. Eu não sou mal educado, eu não sou não sei o quê, eu pererei, eu tenho família, eu tenho limites e coisas e parará. Ignorância significa não sabedoria. Lembra que eu falei no início? Só para a gente linkar com o início, porque tudo está conectado, sempre esteve, nunca deixou de estar. Lembra que eu falei no início? Se você não lembra, você volta lá que você vai ver lá atrás que eu falei sobre isso, lá no início dessa gravação. Tá gravado, vai subir, o link vai lá pro grupo, você vai ter acesso depois, pode compartilhar com a mamãe, vovô, vovó, titi, priminho, cachorrinho, todo mundo pode ver. Não tem contraindicação, não. Falei lá no início assim, é só porque eu ouvi um barulho que eu parei. Sábio é aquele que não sabe. Porque ele sabe que quanto mais vazio ele está, mais tem espaço para que a manifestação divina aconteça. Como é aquele que é nascido de novo? Ah, não sabe para onde vem, para onde vai. É assim todo aquele que é renascido do Espírito. Gente, não tem lógica. Não precisa ter lógica. Absolutamente. Qual é a questão? A questão é que você quer ocupar o mesmo espaço da consciência.
Essa foi até boa, né? Não foi nada. Mas é porque eu sei que em algum lugar aí bateu. Você quer ocupar o mesmo lugar da consciência. Você quer ser a consciência. Só que não tem como. Como eu disse aqui nessa live com vocês, óleo e água não se misturam. Não irão se misturar. E eu não só falei óleo e água, eu falei trigo e joio, falei quente e frio. Não vai se misturar. Porque aquilo que você pensa que você é, não é você de verdade. Então você vai ocupar um lugar. É como se você tivesse um, um vaso e você tivesse colocado uma pedra nesse vaso e você quer que esse vaso esteja completamente preenchido com água. Ele não vai estar preenchido com água até com que você retire aquela pedra de lá de dentro. Só que nós somos essa pedra. Aquilo que nós chamamos de consciência não é a consciência. É a ideia que temos sobre o que é a consciência. É a percepção que temos com relação ao nosso desenvolvimento, que está envolvido com tudo isso que a gente falou aqui, das expressões, das manifestações, dos corpos, do campo emocional, etc., das percepções do corpo, ascensão, etc. Tá tudo ligado. Tudo são ideias até com que você libere essa pedra. Tá bom. Qual que é o maior obstáculo? É essa pedra. Aí a segunda pergunta deveria ser: como eu retiro essa pedra? É exatamente o que eu ensino. Só que essa pedra é uma pedrinha que não pesa 1 grama. Mas você faz tanto esforço para segurar essa pedrinha que ela parece que pesa 1.000 toneladas. Então, meu trabalho é mostrar a você que você não é isso e que você pode relaxar e assumir o seu lugar e que você não precisa ser nada nem ninguém daquilo que você já é e que você pode sim se contentar com absolutamente tudo que chega até você, porque tudo que chega e vai através de você é divino. Eu não sei se vocês sabem. Para quem não sabe, isso pode ser um choque, tá? Muitos de vocês acompanham e viram que o amor foi internado, né? Nosso cachorro, aí voltou para casa, aquela coisa toda. Inclusive, tadinho, eu não posso falar tadinho, a Angélica tá aqui online, ela me manda não falar tadinho. Ela fala para eu falar que ele é corajoso, que ele é forte, que ele é invencível, que ele é valente e tudo, mas eu falo coitadinho, porque coitadinho. Ainda tá passando os maus bocados dele, tá num pós-cirúrgico traumático absurdo, essa coisa toda, né? Foi muito sério. Só para vocês entenderem do que eu estou falando, do que é esse atropelamento do amor, hoje é segunda-feira, 9 horas da noite. Salvo engano, Angélica Rina, salvo engano, foi numa segunda-feira, 9, 10 horas da noite que ele foi atropelado. Sabe quantos veículos passam aqui por hora? Se bobear, um por hora. Ou um a cada 2 horas numa segunda-feira aqui, normal. Então foi endereçado. Endereçado. Então você entende que é endereçado. Numa terra de 160 mil metros quadrados, naquele momento, naquela hora, um carro ou uma moto a cada 2 horas, houve um atropelamento. Não foi um atropelamento, foi o atropelamento. Não foi uma fratura, foi a fratura. Não tem um desenrolar, é o desenrolar. Não é algo simples. Ah, quebrou um pé. Ah, não, não foi isso que aconteceu.
Você vê assim, é endereçado. Aí, quem não conhece a gente fica, ah, meu Deus, boca aberta e tudo mais. Antes de nós viajarmos, presta atenção como que funciona a consciência. Antes de viajarmos, mas por que que vocês não levaram o cachorro com vocês? Pererê, parará. O cachorro ia com a gente, sair de viagem. Aí a gente falou assim: nossa, deixar esse cachorro no hotelzinho vai ser caro. Ficar esse cachorro no hotelzinho. Descer com esse cachorro, deixar no hotelzinho, não sei o quê, pipipi. Vai, não vai e tal. Vai dar problema. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar ele na flor, porque aí não tem trauma. Ele não precisa viajar, não precisa sair, não precisa nada. Vamos deixar ele então na flor que vai estar tudo certo. Aqui na Flor do Alto. A Nanda ia ficar aqui, aí toma conta dele, pererê, parará, tudo certo. Pronto. Sem trauma, nem nada, tranquilo. Não vai acontecer nada, vai ficar bem. Saímos de viagem. Eu estou trazendo só para vocês a questão da consciência para a gente entender esse despertar do eu. Na viagem, 2 dias antes do atropelamento, não, antes disso, antes de viajar, a gente já ia falando. Ó, deixa o amor quieto, não brinca com não sei o quê, pererê, porque você já sabe, né? Alguma coisa acontece. A gente já sabia. No carro, descendo para Minas, eu e a Angélica conversando. O que será que o amor vai aprontar dessa vez, hein? O que será que dessa vez vai acontecer com o amor? O que será que vai acontecer com ele? E a gente foi conversando. Nossa, não sei, né? Mas alguma coisa vai acontecer. Aí, 2 dias depois, ele foi atropelado. Então, assim, o que é a consciência? É, rios de dinheiro, tratamento, tempo, disponibilidade, pererê, parará, parará. Quem conhece, a gente sabe que a gente está nadando no dinheiro, tem disponibilidade para tudo, faz tudo isso acontecer o tempo todo e tal. Mas qual que é a coisa boa disso? A coisa boa é que nós temos a consciência de que isso aconteceu porque precisava acontecer e nós estamos bem com isso. E se ele sair aqui agora e for atropelado de novo e morrer, tá tudo bem, tá tudo certo. Assim como nós precisamos estar bem com tudo na nossa existência. Você vai sair daí, você tá bem? Você tá brigado com alguém? Você falou o que você queria ter falado? Você fez o que você queria ter feito? Você admitiu aquilo que deveria ter admitido? Você perdoou aquilo que deveria ser perdoado? Pediu perdão por aquilo que deveria ter pedido? Se não, se você está com ponta solta, é a sujeira que está ficando no seu vaso. É a palavra não dita, é o sentimento que não foi compartilhado. Isso tudo adoece, isso tudo traz trauma, isso tudo involui, se houvesse essa possibilidade de involuir. Porque até a involução é evolução. Mas então a gente precisa entender e perceber que o maior obstáculo para integrar a consciência no corpo somos nós mesmos. Não existe outra forma de falar isso para você, de dizer isso para você. Eu costumava falar em 2017 com as pessoas assim: solta a mão do corrimão. Tem uma outra expressão que estão usando agora bastante, entrou na moda, né? Se você tem certezas, queime os barcos, né? Queime os seus barcos, que é os barcos que você voltaria, né? Se você tem certeza, queime os barcos. Aí você não tem mais desculpas ou nem para onde voltar. E a nossa vida precisa funcionar dessa forma.
É assim que existe processo de integração. É assim que existe céu-terra e terra-céu. Não é venha a nós o vosso reino só. Tem que ser feita a tua vontade, não a minha. Como é em cima, é embaixo, assim na terra como no céu. A integração é essa. A possibilidade é essa da consciência. Qualquer coisa diferente disso, sabe o que que é? História para boi dormir. Conto da carochinha. Vem cá, eu vou falar com você palavrinhas mágicas e você vai esquecer. Ou você vai ser feliz. Você não vai esquecer nada, você só vai mudar de lugar. Nossa mente é tão louca, mas tão louca, que você acredita ter esquecido ou ressignificado algo. Na realidade, você só mudou de lugar. Aquilo que estava inconsciente se tornou consciente. Aí você entendeu. Só que depois você pegou aquilo e voltou aquilo para a inconsciência. Aí você acha que aquilo sumiu. Não sumiu. Não tem como você apagar algo da sua mente. Porque a sua mente é uma criação. Você entende isso que eu estou querendo te dizer? Você vai relevar, você vai aceitar, você vai perdoar, você vai amar. Até um ponto em que talvez você esqueça. Até a hora que você visitar seu subconsciente. Você vai ver que tá lá. Não, mas eu já resolvi. Não resolveu. Por quê? Porque tá lá, porque existe um registro. Não, mas eu apaguei um registro. Não se apaga registro. Não se apaga sim. Se apaga, quem disse que apaga? Você é essa construção. Você é o próprio registro da humanidade vivo. Você tem medo que não são seus. Você tem instintos que você aprendeu aonde? Quem te ensinou? O seu corpo já vem programado para viver aqui. Depende de tudo. Onde você nasce, qual o seu sexo, qual é a raça, o cor, o que quer que seja. Sei lá o que esse povo doido inventa hoje em dia. Tudo isso interfere no seu campo. A forma como você veio, a forma como você é concebido, a forma como você é gestado, a forma como você nasce, qual o tipo de família que você nasce, aonde você nasce, as suas primeiras horas, os seus primeiros meses, os seus primeiros anos, tudo isso é computado, está registrado. Você quer apagar o quê? Você só muda de lugar. Antes eu estava vendo, agora eu não estou vendo mais. Antes eu estava vendo, agora eu não estou vendo mais. Tanto que você tem que trazer tudo para a luz da consciência, não é isso? Você vai trazer para a luz da consciência. Trouxe para a luz da consciência. Viu, viu. E aí, o que que você faz com isso agora? Você vai ter que aprender. Dando outra face, perdoando o que você é perdoado. Dá para receber. É assim. Senão você vai ser uma pessoa extremamente arrogante o resto da sua vida e não vai entender como funciona. Absolutamente nada, nem você. Isso as formigas ensinam bem. As formigas ensinam bem. Você tem que trabalhar,
Você tem a que faz guarda, você tem a que vai na frente, você tem a que vai atrás, você tem a que coordena, você tem a que estar vigiando. Só que todas são formigas e se unem no mesmo propósito e todos são parte do mesmo corpo. Você não é assim. É, a minha perna tá quebrada. É, mas é a sua perna, não é a minha. Bingo! O ser humano é assim. Então eu preciso entender como é esse ser humano que reside em mim. Ups, voou um bicho aqui assim. Ó. Como é esse ser humano que reside em mim? Aí você tem que olhar para esse ser humano. Você vai olhar para esse ser humano num lugarzinho que você tá assim? Você não vai. Você não vai olhar para esse ser humano. Você vai olhar para o ser humano que você quer ser, não o que você é. Qual seria o maior obstáculo de integrar a consciência do corpo para o despertar do eu? Eu mesmo. Então, no meu livro que vai ser lançado, que eu não vou fazer jabá agora, porque ainda não vai ser lançado agora, depois eu falo com vocês. Tem sobre incorruptibilidade, integridade. São questões que são básicas, mas que a gente se esqueceu no dia a dia de como fazer isso. Não é isso? Muitas graças, pessoal. Se querem um Darshan leve, façam perguntas leves. Se querem um Darshan bacanão tipo esse, melhorem as perguntas sempre. Namaskaram, luz, paz e bênção para nós. Vou colocar aqui um outro videozinho. Alguém tinha me pedido aqui. Eu coloquei um videozinho no início. Vou colocar um videozinho aqui no final, pode ser? Então tá. Vou colocar um videozinho aqui no final. Vou colocar um outro. Um outro, só para vocês que querem ser felizes na vida. Deixa eu ver aqui. E aí eu finalizo com vocês, tá? E aí deixa eu parar. Cadê esse trem? Gente, pra mim sumiu todo mundo. Pera aí, deixa eu achar vocês. Ah, achei. Deixa eu parar de gravar.